Paz e luz, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus. Faltou madrinha, gente. Paz e luz, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus. Agora sim, palmas para vocês. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, de 9 a 10. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, ou seja, Canaã, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Palavra de Deus, palavra da salvação. Podeis assentar. Quando Josué se preparava para entrar na terra de Canaã, a terra prometida, Deus dá a Josué e ao povo uma advertência e diz assim: não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Canaã era ocupada por um povo que não servia a Deus, que não temia a Deus e que fazia coisas horríveis que desagradavam a Deus. Então Deus disse bem claro: ao entrar na terra de Canaã, você não vai fazer o que eles fazem. A terra de Canaã é maravilhosa, mana leite e mel, mas o povo que ocupa ela hoje não é meu. Porque este povo, os cananitas, eles sacrificavam as crianças aos seus deuses. Eles pegavam o filho de dentro de casa e levavam para o altar dos deuses deles, deuses com letra minúscula, ou seja, eram demônios, e ofereciam as crianças a eles. E Deus disse claramente para Josué: vocês não se envolvam com esse tipo de coisa, porque eu odeio isso, eu abomino esta prática. Canaã, a terra que mana leite e mel, era a terra prometida, mas nela habitavam homens maus, homens mundanos, que faziam tudo para desagradar a Deus, que não faziam a menor questão de Deus. Hoje, quando a gente fala a terra prometida, é o reino dos céus, que é o reino que o Senhor Jesus veio implantar na terra, para você viver uma vida de prosperidade, de paz, de esperança, de vitória, de cura. Tem tudo aquilo que o mundo não tem para te dar. Muitas vezes você tem que lutar para conquistar, mas tem tudo aquilo que o mundo não tem para te oferecer. A segunda coisa importante nesse texto bíblico é que esses sacrifícios que aquele povo oferecia, ou seja, sacrificar crianças e pessoas inocentes aos demônios, isso não é uma coisa só daquele tempo, não. Vocês sabem que isso acontece hoje também. Crianças que desaparecem do nada, pais que ficam desesperados porque o filho sumiu e passa 1, 2 anos e ele nunca mais encontra o filho. Ele nunca sabe, nunca consegue saber qual foi o paradeiro da criança. E a criança foi sacrificada para um espírito ruim. Isso também acontece, não só o desaparecimento físico. O menino sumiu de casa. Isso também acontece com a mente. Os demônios também levam cativa a mente da criança, do adolescente,
e às vezes de pessoas adultas também, para doutrinar esta mente a servi-los. Então isso a gente chama hoje de corrupção da pureza das crianças, adultização, sacrifício de criança em rituais satânicos. E essa prática terrível, como eu mostrei na palavra de Deus, não é algo atual. Isso é antigo, acontece há milhares de anos. Mas não é porque acontece há milhares de anos que você vai enxergar isso como comum. Porque isso é abominável aos olhos de Deus. Tem gente que quando uma coisa acontece repetidas vezes, ele passa a tratar aquilo como comum, como normal. Só que você tem que vigiar e entender que nem tudo é normal. Tem coisas que são abomináveis a Deus, e por mais que o mundo lá fora normalize essas coisas, você tem que andar fora disso. Você tem que sair fora deste caminho. Essa prática a palavra de Deus mostrou também no livro de Levítico. E isso é um culto a um demônio chamado Moloque. E a outros deuses. E na verdade Moloque não é um demônio, mas Moloque é o próprio Lúcifer, príncipe das trevas, rei do inferno, que tem prazer em beber o sangue de crianças e de pessoas inocentes em sacrifícios humanos. E é por isso que depois do carnaval você encontra tanta gente sofrendo, porque Moloque, Lúcifer, solta todos os seus demônios para atacar crianças e pessoas adultas nessas festas mundanas do carnaval. E a pessoa acha que está se divertindo, mas na verdade ela está abrindo o corpo dela para receber um monte de influências negativas, um monte de espíritos ruins. E às vezes, lamentavelmente, ainda tem pai, tem mãe que leva o filho para as marchinhas de carnaval, achando que está fazendo o filho viver. E não está não. Ele está apresentando o filho dele a um altar de deuses estranhos. Está apresentando o filho dele para dizer assim: olha, está aqui meu filho puro e inocente, faça dele o que você quiser. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe faz isso consciente, mas iludido, envolvido pelas práticas do mundo, faz isso e estraga a vida do seu filho. Livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 21, mostra o nome desse espírito ruim, o outro nome de Lúcifer, e eu vou mostrar para vocês agora. Levítico 18, 21, abra aí, por favor. Levítico capítulo 18, 21, versículo 21. Essa é uma mensagem de alerta. É uma mensagem que realmente ela não é agradável, mas é a mensagem da verdade, porque está na palavra de Deus, e eu preciso passar isso para vocês. E eu sei que vocês ficam felizes em receber este conhecimento, porque essa palavra da verdade, especialmente quando trata do mundo espiritual e das coisas negativas que o mundo espiritual pode causar na vida de uma pessoa e como sair dela, nem todo mundo prega. Essas igrejas fracas que tem por aí só prega a glória, a graça, e aí o povo fica ignorante, achando que a tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta, e eu não preciso fazer nada. Precisa sim. Levítico 18, 21. E a tua descendência não darás
nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Está escrito Moloque na sua Bíblia? E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Quem sacrifica crianças, quem sacrificava crianças naquele tempo e nesse tempo, está em busca de poder. Poder sobre pessoas, poder sobre riquezas, riquezas ilícitas. Por isso que Deus destruiu as tribos cananitas da terra de Canaã e as deu para o povo de Israel. Deus pegou a melhor terra, aquela terra maravilhosa, que manava leite, que manava mel, onde tudo era muito grande, tudo era muito rico, tudo era muito próspero. E falou assim: esta terra maravilhosa não vai ficar na mão deste povo que não me serve, porque esta terra fui eu, Deus, que criou o universo, que criou esta terra. E esta terra eu vou dar àqueles que estão me servindo, que é o povo de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo para você agora que aquilo que existe de melhor nesta vida e que ainda não chegou na sua mão, vai chegar, porque você serve a um Deus verdadeiro. Porque você é fiel a Deus. Porque você é cumpridor dos seus compromissos perante Deus. E aquele que às vezes está usufruindo daquilo que é grande, é próspero, é maravilhoso, despreza a Deus, pode ter certeza, Deus vai tirar da mão do ímpio e entregar na sua mão. Há alguns anos atrás, quando eu apresentava o programa de rádio em São Paulo, na Rádio Tupi, eu entrevistei uma mulher que chegou na igreja de São Paulo. Ela veio do Nordeste. Eu não lembro agora o estado da onde ela veio, mas ela veio do Nordeste e foi para São Paulo. E essa mulher chegou no santuário de São Paulo, começou a corrente, a vida dela começou a mudar, e eu vou contar para vocês como que mudou, mas eu quero contar sobre a minha entrevista com ela. E ela me contou que antes dela receber a revelação do reino dos céus, ela trabalhava do outro lado. Ela trabalhava para Lúcifer. E ela me contou que as pessoas pagavam caro, muito caro, para destruir outras vidas, para colocar doença, para destruir casamento, para jogar pessoas no vício, para falir empresas, trabalhos diversos de destruição. E ela me contou com riqueza de detalhes. Ela falava assim: olha, o cara tinha uma padaria e tinha uma outra padaria na esquina da mesma rua. Ele não ficou satisfeito, ele me procurava e falava assim: eu quero que você faça um trabalho para falir aquela padaria lá. Eu quero ser o único na rua. A outra tinha uma loja de roupa e falava assim: olha, eu quero que você faça um trabalho para falir a minha concorrente. Eu quero ser exclusiva nesse bairro. Outra mulher chamava ela e falava assim: olha, eu quero aquele homem ali, olha, mas ele é casado, não quero saber, eu quero ele. Quanto é que você quer para você botar ele na minha vida? Ele ia lá, cobrava o preço e fazia o trabalho. Outro falava assim: olha, eu não gosto daquela fulana. Quanto que você quer para destruir a vida dela? O que você quer que faça na vida dessa mulher? Eu quero acabar com ela, eu quero que ela sofra. Pode mexer no que for, no casamento, na saúde, nos filhos. Eu quero que ela sofra. E aí pagava e ela fazia o trabalho e destruía a vida da pessoa.
Sabia que o cliente é tão ruim ou pior do que o macumbeiro que faz a macumba? Porque o macumbeiro, ele está trabalhando pelo prazer de servir aos demônios, de servir a Lúcifer. Mas o cliente do macumbeiro é aquele seu amigo que tem inveja de você. O cliente do macumbeiro é aquele parente falso, fingido, que vive te rodeando, vendo o que você tem e torcendo para que você perca. Quando ele percebe que só a inveja dele não te destrói, aí ele vira cliente. Aí ele procura o macumbeiro e muitas vezes são capazes de tirar até um dinheiro guardado para um investimento, para uma casa, para um carro, só para poder pagar para te destruir. E essa mulher, ela cobrava caro, com isso ela comprou casa, comprou outras casas de aluguel, comprou carro, ela tinha marido, ela tinha filhos, tinha uma vida normal. De vez em quando ela sumia, ninguém sabia onde ela estava. E ela falou para mim assim, na época eu era pastora, ela falou: pastora, quando eu sumia, eu estava na Mata Virgem fazendo o trabalho para destruir a vida de alguém. Ficava lá 7 dias, comendo sangue podre de animal, comendo animal podre, sem tomar banho, às vezes enfiada dentro de um buraco. Mas a vida da pessoa era destruída, meu trabalho era feito, e ela ganhava o dinheiro das pessoas com isso. Até o dia que um homem chegou na cidade, procurou por ela, falou assim: eu quero que você sacrifique essa criança aqui, ó, e você vai colocar ela na fundação do edifício que eu vou construir. Eu quero ser o homem mais poderoso dessa cidade. Eu vou repetir porque é muito terrível. Ele falou: eu quero que você pegue essa criança e enterre ela viva, para eu construir um edifício em cima. Irmão, olha que até onde vai a maldade do homem. E essa macumbeira se negou, ela falou: eu não vou fazer isso não, isso aí eu não faço não, eu tenho filho em casa, isso aí eu não vou fazer não. Já destruí a vida de muita gente, mas isso aí eu não vou fazer não, eu tenho um filho pequeno, não vou fazer isso não. Depois que ela se negou a fazer isso, ela perdeu tudo que ela tinha. Lúcifer fez essa mulher ficar no mato, em frente à casa dela, numa mata, e ali da mata ela não conseguia entrar nem no quintal, porque os demônios batiam nela. Aí ela perdeu as casas, perdeu o carro, perdeu o marido, os filhos cresceram e tomaram ódio dela, foram embora. A mulher sofreu. E no meio do sofrimento ela encontrou um livrinho do apóstolo e leu. Ela foi um dia evangelizada por alguém, mas ela não deu importância. Obviamente, ela já tinha o caminho dela, ela não queria saber daquilo. Ela deu oferta até para se livrar do evangelista, mas botou lá em algum lugar. E um dia ela reencontrou, na hora que a pessoa está no fundo do poço,
Deus faz alguma coisa, Deus coloca alguém no seu caminho, Deus levanta um profeta, Deus faz você encontrar um livro do reino dos céus, Deus faz alguém evangelizar você, bater na porta da sua casa. E ela encontrou esse livro, leu e ela falou assim: eu vou lá nesse lugar. Na cidade dela não tinha reino dos céus. Essa mulher pegou um ônibus, foi para em São Paulo. Foi atendida pela profetisa lá na época, começou a corrente. E ela disse o seguinte: olha, desde o dia que eu abandonei Lúcifer, que eu não quis mais servi-lo, a minha vida tem sido só destruição. Eu vivo cortada, eu vivo machucada, os demônios me perturbam. E eu já fui em várias igrejas, mas ninguém deu conta de me desvincular de Lúcifer. Por quê, né? Por quê? A senhora sabe que quando eu entrei no reino dos céus, Bispa Gabriela, tinha uma coisa que me fez ficar na igreja, que aquilo que eu via, lia na parede todo santo dia, falava assim: gente, isso aqui é forte, essa igreja é forte demais. Peraí, segura. Eu não falei o que estava escrito. Todo dia quando eu entrava dentro da igreja Reino dos Céus, tinha um escrito em azul, enorme, começava na ponta da parede e terminava na outra ponta: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia! Glória ao Deus Todo-Poderoso, que mandou seu Filho à terra para implantar o reino dos céus. As portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Aleluia! Todos os lugares por onde aquela mulher havia passado, ninguém tinha dado conta de desvincular ela do mal. Mas quando ela entrou no reino dos céus, a vida dela foi transformada, e uma das primeiras coisas que aconteceu foi o filho dela ligar para ela, do nada, e começar a conversar com ela novamente. A vida dela foi reconstruída. Mas o que eu quero mostrar para você é que um dia o apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante. Ele falou assim: eu não me glorio em outra coisa a não ser na mensagem da cruz. Gálatas 6,14, pode abrir. Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que glória, né? O apóstolo Paulo diz assim: olha, o mundo pode fazer o que quiser para lá, praticar o que quiser, porque para mim o mundo está crucificado, para mim o mundo morreu, eu também estou crucificado para o mundo, eu não existo para o mundo, eu existo para o reino dos céus, e eu não me glorio em outra coisa nessa vida a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Aleluia! E por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque a mensagem da cruz ela é libertadora.
A mensagem da cruz, ela liberta a pessoa dos demônios. A mensagem da cruz liberta você do vício. A mensagem da cruz liberta você do vínculo com Lúcifer. A mensagem da cruz liberta a sua família. Livra a sua casa do mal. Livra a sua casa da perseguição. Livra a sua família de doenças mandadas. Livra a sua casa de feitiçaria, bruxaria, amarração. A mensagem da cruz é libertadora. E há uma expressão que todo mundo diz, você certamente já deve ter ouvido, aos pés da cruz. Tem uma cruz aqui? Aos pés da cruz. Quem já pegou a sua cruz? Olha para ela. Está olhando? Você certamente já ouviu essa expressão, aos pés da cruz, no plural. Eu dobro os meus joelhos aos pés da cruz. Eu coloco a minha oferta aos pés da cruz. O senhor já ouviu, presbítero? Certamente o senhor já deve ter falado isso também, né? Eu também falo. Me ajoelho aos pés da cruz. Mas vem cá, o senhor é um homem muito inteligente. Quantos pés tem nessa cruz? Não é um só? Ué, não é um? É um pé. Uai, mas o senhor leu o meu texto, por favor? O senhor fez isso? Ele já sabe a resposta. É a revelação do reino que está pairando sobre essa igreja. Aos pés da cruz. Por que todo mundo diz isso? Porque os pés que validam esta cruz são os dois pés de Jesus. Cruz por cruz. Havia uma cruz ao lado direito e uma cruz ao lado esquerdo de Jesus. Um que estava ao lado esquerdo de Jesus foi condenado. O que estava ao lado direito de Jesus subiu aos céus. Jesus disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Então, cruz por cruz, muitos morreram pendurados na cruz. Mas só a cruz de Jesus recebeu o sangue do Salvador. Aleluia! Em Isaías 53, diz assim, essa eu faço questão que vocês abram. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Eu tenho uma notícia boa para as crianças. Esse ano eu estou preparando uma Bíblia para os pequenos, viu? Tô. Uai, só sua mãe que pode ter Bíblia? Não, né? Você também quer ter a sua, né? Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Essa mulher que eu contei o testemunho dela, quanta maldade ela fez, né? Quantas vidas ela destruiu. Mas o dia que ela se arrependeu verdadeiramente e se jogou aos pés da cruz, dentro do santuário, Deus falou isso aqui para ela: minha filha, ele foi ferido por causa das tuas transgressões. Eu sei que muitos aqui vieram do mundo, ninguém aqui foi santo, e nem é. Já, só Deus sabe o que você já fez. Só Deus sabe o que eu já fiz. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões, por causa das suas transgressões.
moído por causa dos meus pecados, das minhas iniquidades, por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia. Então nós estamos em jejum para a sexta-feira da paixão. E eu vou finalizar essa mensagem. O que é jejum? O que é jejum, irmão? Consagração. O que é jejum? Alguém mais quer dizer? O que é jejum? Eu perguntei para o meu filho adolescente: você está jejuando? Meu pai está lá do outro lado da rua, irmão. Eu perguntei para o meu filho, eu falei: você está jejuando? Ele falou: estou jejuando isso. Aí eu falei, aí ele falou assim: eu estou jejuando, mãe, e quando terminar o jejum, nossa, eu vou comer demais isso que eu estou jejuando. Aí eu falei assim: você sabe por que você está jejuando? Você sabe o que é jejuar? Ele falou assim: jejuar é consagrar a Deus. Eu falei: consagrar como? Aí veio a explicação. O carnaval é a festa da carne. É a festa que o diabo fez para celebrar a vitória dele sobre o Filho de Deus. Naquela sexta-feira, o diabo se sentiu muito poderoso. O rei do inferno se sentiu o bambambam. Ele falou assim: eu consegui. Aí, ó, de que adiantou me expulsar do céu, me fazer cair lá de cima? De que adiantou mandar o arcanjo Miguel? Eu venci aí, ó. Olha lá, ó, tá crucificado, morreu. Agora esse povo todo é meu. Só que Lúcifer não esperava pela surpresa, que depois que Jesus entregou a alma dele a Deus, ele desceu no inferno, tomou as chaves do inferno, para no terceiro dia, na Páscoa, entregar para você e dizer: eu te dou todo o poder sobre os céus e sobre o inferno. Aleluia! Ele perdeu. Ele perdeu. E ele não esperava por isso. E a quaresma são os 40 dias de tentação que Jesus sofreu no deserto. Então, é um tempo difícil. Tem gente que usa a expressão: é o tempo que a bruxa está solta. Quem já ouviu essa expressão? Quaresma é o tempo que a bruxa está solta. É um tempo difícil. O tempo, esses 40 dias da quaresma. Agora, se Jesus, que caminhou 40 dias no deserto, em jejum, foi tentado pelo diabo, quem é você, super-homem? Quem é você, mulher maravilha, poderosa, santa, para não passar por tentação? Para não estar sujeito à tentação do inimigo? Não, muito pelo contrário. Se Jesus passou, nós estamos sujeitos a passar também. E a tentação vem através de uma raiva, vem através de uma crise de ciúmes. A tentação vem através de uma briga, de uma irritação, vem através de desejos ilícitos. A tentação vem através de vícios, de vacilos, para quebrar essa sua comunhão com Deus.
vem através do distanciamento. Então você pegou a folha do jejum e colocou aqui o nome das pessoas por quem você está jejuando. Aí aqui tem o nome do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, as pessoas por quem você está jejuando, seu irmão. E aí vem justamente um bendito desse que você botou o nome aqui na folha para te fazer raiva. Você está lá na sua casa, aí vem seu marido e te irrita. Você vai estourar com ele? Não. Não vai não. Porque é exatamente isso aí que o inimigo quer. Vem seu filho e te aborrece. Você vai explodir com ele? Não vai não. Você vai lembrar que você está na quaresma e tudo que o inimigo quer é provocar uma briga dentro da sua casa. Você não vai brigar. Você vai segurar a onda. Controlar a língua. Eu estou jejuando bolo. Bolo e alguns outros doces que eu gosto muito. Mas bolo foi o primeiro da lista porque é o meu favorito. Amo bolo. A minha sogra, Dona Maria, faz um bolo de arroz que é a coisa mais divina do mundo. Eu amo o bolo dela. E o bolo da minha sogra eu posso comer, tá, gente? Porque minha sogra é convertidíssima, viu? Convertidíssima, ofertante, dizimista, vai na igreja 3 vezes na semana, faz bolo para as crianças no Pipofest. Ela é convertidíssima. Então o bolo dela eu posso comer. Não sei se você pode comer o da sua sogra, tá? Então você, tá? Não vai seguir meu exemplo nisso aí não, viu? Mas se eu sentar na mesa e tiver o bolo de arroz da minha sogra, essa é a minha tentação? Sim ou não? Não. Não é. Eu tenho autocontrole, eu vejo o bolo, eu só não como. Mas quando eu vejo o bolo e não como porque eu estou em jejum, eu me lembro que eu estou orando por várias pessoas que estão aqui nessa lista. Eu lembro que eu estou pedindo a Deus um milagre na sexta-feira da paixão. Eu lembro por que eu estou jejuando. Eu estou jejuando por uma causa, eu estou numa fé. Então o alimento em si não é a tentação, é um lembrete para você. Eu estou em consagração a Deus. É um período que eu preciso vigiar mais, que eu preciso me controlar, é um período que eu preciso saber que nem toda pressão que vem sobre mim, a pressão do trabalho, o cliente que chega nervoso, o patrão que dá bronca, o problema que surge dentro de casa, eu tenho que lembrar que é por causa do tempo que eu estou vivendo, o tempo da quaresma, os 40 dias de tentação de Jesus, e que eu preciso manter o equilíbrio, o espírito de moderação. Quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. No tempo da quaresma, a minha mãe fazia um período de oração 1 vez por semana na minha casa. E aí ela pegava a mim e a meu irmão, pequenininho, dobrava o joelhinho e ficava uns 15 minutos orando. Eu gostava? Não. Não gostava. Eu não gostava porque eu queria assistir Chiquititas. E era bem nessa hora que a minha mãe chamava. Eu não gostava porque era 15 minutos de joelho e meu joelho era pequenininho. E demorava. Eu não sabia contar 15 minutos, mas aqueles 15 minutos era eterno.
Mas ela não deixava passar uma semana sem a oração. E às vezes eu dobrava o joelho, sentava no pé e falava: mãe, está doendo o joelho. E ela continuava lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. E eu chorava, a lágrima descia: mãe. E meu pai não chegava em casa, que estava no serviço. Para quem pensava, quem sabe, né? Ele chega, ela distrai. Toda semana tinha que fazer a oração. No final dos 40 dias, eu já tinha me acostumado, porque minha mãe não mudava o caminho dela por causa de birra de filho. Isso é até bom dizer, porque tem umas mães hoje em dia que o filho chora, ela vai lá e já muda tudo, em função do filho que nem sabe direito o caminho que deve andar. Você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Isso marcou tanto a minha vida que eu já tenho 42 anos e não me esqueço disso. Para mim é importantíssimo. E com meu filho Lucas, eu fiz igual. Deu a hora da oração, eu já chegava no quarto cantando: joelho no chão, jejum e oração, para vencer a tribulação. Quem sabe cantar? Quem sabe? Joelho no chão. Mais uma vez, porque eu não canto bem. Vai lá, gente. É isso aí. Ele sabe cantar essa musiquinha até hoje. E quando eu chegava cantando no quarto, ele já dobrava o joelhinho na beira da cama, porque ele sabia que estava na hora da oração. E hoje está aí, uma bênção de Deus no altar. Então eu queria deixar essa palavra de Deus para vocês. Tá? Mulher, ocupe espaço na vida do seu marido. Você sentiu ciúme do seu esposo? Não briga com ele não. Você só sentiu ciúme porque você deixou um espaço aberto. Então ocupe espaço na vida do seu marido. Preencha a vida do seu marido. Você não vai ter tempo de sentir ciúme e nem vai dar tempo dele provocar ciúme em você. Marido, você sentiu ciúme da sua esposa? Isso não é de Deus, não. Ocupe espaço na vida dessa mulher. Não existe amor sem serviço. Você pode servir uma pessoa e não amá-la. Mas é impossível você amar uma pessoa e não servi-la. Então a maior demonstração de amor que você pode dar ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, sua mãe, é servindo ele. Tratando com amor, tratando com carinho, ocupando espaço na vida dele. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Sexta-feira da Paixão nós estaremos juntos no Monte Manaim. E esse período de quaresma você vai vencer ele. E você vai apresentar a sua cruz no Monte Manaim, na Gruta dos Milagres, para receber o seu milagre.